Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. Na última aula a gente falou sobre movimentação dos preços, né? Até onde eles corrigem, alvos. Abrangimos de uma forma um pouco superficial aqui, só para vocês entenderem o básico. E depois a gente vai entrando de uma forma mais detalhada. Hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre indicadores, tá bom? Indicadores, eles funcionam da seguinte forma. Eles pegam informações passadas do gráfico e vão fazer um cálculo matemático para dar para vocês o nome já diz, né, um indicador. Eles vão indicar o que está acontecendo. Então, isso ajuda na nossa análise, tá bom? Do que está acontecendo na movimentação dos preços. A gente pode incorporar isso e ajuda na tomada de decisão, tá, gente? Existem muitos indicadores. Ó, você vem aqui no Profit, inserir indicador. Olha isso. É muito indicador. Funcionam todos? Funcionam. Mas aí vai do que cada um se adapta mais, gosta mais. Eu estou passando para vocês os que são mais comuns e entra naquela coisa, né? Não adianta você usar um indicador muito específico que quase ninguém usa. Só você vai estar vendo aquela informação. Eu acho que o interessante no mercado é a gente ver o que está todo mundo vendo, né? Pô, você sabe que a maioria das pessoas que estão operando estão vendo a mesma coisa que você em determinada situação e todo mundo vai pensar em comprar ali. É aquela coisa, né? A gente é peixe pequeno no mercado, a gente vai com a manada, tá? A gente vai junto com os compradores, a gente não pensa duas vezes. Então, o interessante é ver o que está todo mundo vendo, tá? E assim, vejo muita gente no começo, assim, testar um indicador 1, 2, 3 dias, aí vê que funciona 1, 2, 3 vezes, aí uma vez dá errado, o cara perde um pouquinho de dinheiro e fala, pô, isso aqui não funciona, vou testar outro. Mas assim, gente, o indicador ele é um cálculo matemático, como eu já disse, nada é 100% nesse mercado. Então, a gente tem que testar por um bom tempo, né? No mínimo, eu diria um mês, assim, para ver no final de um mês, de um período de tempo, o que aconteceu. Ah, agora sim, eu tenho uma taxa de acerto de tantos por cento. Aí sim a gente consegue ver a eficiência daquele indicador. Eu vou começar falando para vocês aqui do mais simples possível, que na verdade, são as médias móveis, tá? Médias móveis. Vamos procurar aqui, ó. Só escrever MED e já acha. Coloca dentro do gráfico aqui, né? Inserir. Vou colocar uma média móvel de 20 períodos. Vocês vão entender um pouco mais já, tá vendo? Essa é uma média móvel. Como que funciona? Média móveis, existem dois tipos, aritmética e exponencial. Vou abrir o pente aqui que a gente vai estar falando um pouquinho mais. Ó. Vou ficar editando muito não. Existe a média móvel aritmética e existe a média móvel exponencial. Os dois tipos de média que existem no mercado. Vamos explicar aqui primeiro a aritmética. Como funciona a aritmética? Ele vai estar pegando os candles. Por exemplo, essa aqui é uma média móvel de 20 períodos. O que significa isso? Ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ele vai calcular a média dos últimos 20 candles. A gente fala período, mas é candles. Como ela funciona? Como é o cálculo dela, para vocês entenderem? Da seguinte forma. Ela vai, vamos chamar de C o candle, né? Candle. Vou colocar só uma letra C para não ter que escrever tudo. Ele vai pegar o candle 1, o primeiro candle. Vamos pegar, por exemplo, uma média móvel, para não ficar muito número aqui na tela, pegar uma média móvel de 3. Como funcionaria? Ele vai somar o candle 1 ao candle 2, ao candle 3. Ele vai pegar tudo isso e vai dividir por 3. É assim que funciona o cálculo de uma média móvel aritmética, tá? É a mais simples, é a mais clássica, mais usada no mercado. E como que funciona? Beleza, ele calculou 3 candles. Ah, foi indo. Como é que ela vai se atualizando e indo junto com o preço? Da seguinte forma. Primeiro candle do dia, segundo candle do dia, terceiro. Beleza. Fez mais um candle.
ela vai calcular, passou, por exemplo, suponhamos que isso aqui seja um candle de 5 minutos. Passou mais 5 minutos, fechou o candle 3. Quando iniciar o candle 4, ela vai estar lá se desenvolvendo junto com ele. Quando finalizar o candle 4, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar na soma o candle 4 e vai subtrair o candle 1. Continua dividindo por 3. E assim ela vai atualizando o seu cálculo, tá, gente? Durante o dia. Assim, quando começa um dia, tá vendo essas linhas aqui? É a divisória dos dias, tá vendo? Começou o dia aqui, acabou aqui. Eu não gosto de operar, às vezes eu opero fazendo movimentos curtos, scalps, né, que a gente chama, porém eu acho mais confiável operar depois que o cálculo dela foi atualizado. Por quê? Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui para dar para vocês. Deixa eu ver, vocês vão entender. Aqui, ó. Ela acabou aqui, certo? Ela só vai começar a ser útil para mim nesse dia depois que passar 20 candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui, ela começa a ser mais útil. Pode ver que ela começou aqui o dia, esses candles não estão incluídos no cálculo dela. Na verdade, estão, mas eles estão desatualizados. Então, aqui, ele na verdade, ela passa a ser mais efetiva para mim, porque daí ela começou o dia, tá vendo que ela está começando o dia e buscando aqui, se atualizando para ficar próximo deles. Chegou a mais ou menos aqui, ela começa a levar em base de dados esses últimos 20 candles. Aí, para mim, ela fica efetiva. Tá bom? Então, é aquela coisa intuitiva. Se a média está virada para baixo, os preços estão abaixo, está dando venda. A média está virando para cima, os preços estão dando compra. Os candles estão dando compra. É assim que ela funciona. Ela funciona como um rastreador de tendência, tá bom? Média para baixo, venda. Média para cima, compra. Para baixo, venda. Para cima, compra. Então, se dá a compra, ela tem que estar abaixo dos preços. Também funciona como uma LTA ou uma LTB. Pode ver, ó. Média 20 no caso aqui que a gente está falando, dos últimos 20 períodos. Tá vendo? Ela funciona como uma média. Então, tem muitas operações que a gente vai estar fazendo, que é o seguinte. Ela foi, não tem a correção do preço que a gente viu na última aula? Muitas vezes ela corrige até a média, segura, vai embora. Para mim é a compra mais sensata. Por quê? Porque o preço já descansou, já veio até a média, e é aquela coisa, geralmente, assim, via de regra, você compra aqui, o preço já começa a subir. Então você compra aqui, ele veio até a média, comprou aqui, a ideia é que ele suba. Você coloca o stop atrás da média. Aí vai incorporar com o quê? O último fundo aqui, você coloca o stop aqui. Passou dela, às vezes ele vai fazer isso, ó. Ah, mas bateu aqui na média, eu vou comprar. Assim, tem que ver o contexto. Não é só porque bateu na média, eu vou comprar, ela tá virada para cima. Tem um contexto, gente. Pode ver que aqui ele veio, sambou na média, virou, tá vendo? Voltou para corrigir nela e embolou nela. Então é tudo dentro de um contexto. Ela apenas te indica, ela é um rastreador de tendência, indica o que está acontecendo, tá? Essa é a média aritmética. A exponencial, eu nem vou colocar o cálculo aqui, tá, gente? Porque é um cálculo que é só um computador que consegue fazer, é uma fórmula muito grande. Mas eu vou explicar para vocês como ela funciona. A exponencial, na verdade, ela é uma média mais rápida, porque ela vai fazendo o seguinte, grosso modo. A aritmética ela não vai atualizando, excluindo o último candle passado e adicionando o candle novo. A exponencial ela vai fazendo isso gradativamente, então os candles passados vão tendo menos força, ela vai gradativamente, percentualmente tirando o cálculo de cada um, então esse candle aqui vai diminuir tantos por cento, e o candle novo vai aumentar tantos por cento na soma. O outro candle aqui seguinte vai diminuir tantos por cento, o outro vai aumentar tantos por cento. Ela faz mais ou menos isso, só que de forma gradativa. É uma fórmula gigantesca aqui se a gente fosse escrever. Não é importante a gente saber isso agora, tá? Mas é importante a gente aprender como usar elas no dia a dia, né, gente? Então, vamos lá. Só para dar um exemplo, por que ela é uma média mais rápida? Vou colocar mais uma média de 20. Só que eu vou deixar uma... Aqui, você vem aqui, aritmética e exponencial. Vou deixar uma aritmética e uma exponencial. Deixa eu colocar aqui a exponencial, uma outra cor diferente para a gente entender. A exponencial eu vou colocar branca. Tá vendo?
Ó, por que ela é uma média mais rápida? Ela gruda mais nos preços, então o cálculo matemático dela é feito de outra forma. Ela é um pouco mais, assim, um pouco mais rápida, então daria um sinal mais rápido para a gente. Porém, eu prefiro a outra por ela ser mais conservadora, por mais gente usar, e entra naquilo que a gente falou, vendo, tá? E junto com o pessoal, porque se 90% da população está vendo aquele cenário e está todo mundo executar aquela compra ou venda, subentende-se que a força maior do mercado é aquela que está todo mundo vendo, né? Então, ela é uma média mais rápida, tá vendo? Ela gruda mais no preço. Aí, não vou falar o que é certo e errado, toda média funciona. Vai do que cada um prefere, né? Então, eu prefiro muito a aritmética, tá bom? Prefiro a aritmética porque ela é a mais clássica. E por que de 20? Bom, gente, é aquela coisa que eu acabei de falar. Eu quero ver o que está todo mundo vendo. As mais usadas no mercado são as de 20 períodos. Para mim, qualquer trade system tem que ter a de 20 períodos e a de 200. São rastreadores de tendência a curto prazo e a longo prazo. Lógico, tem gente que usa muito também a de 400, estou vendo muita gente usar. E dá para você incorporar isso aqui também, a de 9, que é uma média mais curta, para fazer um pente fino, ela vai passar mais aqui pertinho dos preços. Então você usa mais para quando tá aquela tendência bem forte, assim. A 9 aqui, por exemplo, ó, vou colocar daqui a pouco ela deve estar bem pertinho aqui, ó. Serve como um indicador também muito interessante, por exemplo, ó. Vou colocar a 9 aqui. Vou colocar a média de 9, mudar a cor dela. Colocar ela branca. Ó, tá vendo? Ela é um pouco mais precisa, então ela calcula os últimos 9 candles, ela é um pouco mais grudada nos preços. Então aqui nesse caso que eu dei para vocês agora há pouco, ela utilizaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse candle ela já estaria atualizada, levando em base esse cálculo desses candles quando começou o dia. Já dá para começar a utilizar ela na sua tomada de decisão aqui. Pode ver que ela é bem mais coladinha ao preço. Então é aquilo, eu quero usar as médias que está todo mundo usando, porque eu quero ver o que está todo mundo vendo, né? Então, outra média que todo mundo usa é a de 200. Ó. Também é mais para um período longo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu uso sempre ela no azul. Tá vendo? Ó? Ela é a mais a longo período, tá vendo? Então, ela é mais importante, digamos. Então, é aquela coisa. O preço está andando. Pegou na média de 20, vou tirar de 9 aqui para a gente entender. Pegou na de 20, ela vai dar uma segurada. Às vezes passa, às vezes segura, tá vendo? Pegou na de 200, é uma região muito mais importante, porque ela está fazendo o cálculo dos últimos 200 candles. Então, tenha ela como sua aliada. Então, por exemplo, aqui você não ia comprar com o preço chegando na cara dela. O preço está vindo aqui, então chegou na cara dela, você não ia comprar aqui. Se ela está acima dele apontando para baixo, você ia pensar o quê? Vender aqui com stop aqui, entendeu, gente? É assim que funciona a interpretação de uma média. Lógico, às vezes ela vai estar sem tendência. Então, ela é uma tendência majoritária, né? Acima da de 20. Pode ver que aqui, ó, a maioria das vezes, a maioria do tempo, na verdade, né, ela esteve acima dos preços. Uma vez ou outra o preço vinha, corrigia um pouquinho em cima dela e continuava caindo. Então, ela é um rastreador de tendências. É a mesma coisa que uma LTB, uma LTA, e é assim que ela funciona. Então, muita gente usa a de 20 e a de 200. Então, para mim, qualquer sistema operacional tem que ter as duas. Tá vendo como ela funciona? Então, quando o preço chegou nela, porque é uma região bem importante. E o que a gente vai fazer a nosso favor? Por exemplo, quando está numa tendência, aquilo que eu falei para você de pegar um stop barato. Assim, você vai procurar candles de reversão. Então, por exemplo, está vindo o preço aqui, passou acima da média. Enquanto ele está abaixo, eu não penso em compra. Na hora que ele passou para cima da média, a média está virada para baixo. Na hora que a média virou para cima, aí você vai pensar em compra, porque o preço está acima dela e ela está apontando para cima. Então, a gente começa a procurar por candles de reversão. O que é? Aquilo que a gente estudou na última aula, que é movimentações do preço, as correções. Né? O que quer dizer cada candle, a gente tem que saber ler e interpretar. Então, opa, média apontada para cima. O preço passou para cima dela. Fez martelinho? Entendeu? Preciso explicar? Compra. Martelo para baixo. Ele veio até a média. Candle de reversão. Deixou esse candle aqui. Esse doji rompendo, daria uma compra.
Foi até o último topo, rompeu, regrediu até o último topo. Se ele nem encosta na média e continua subindo, então a tendência está muito mais forte, entendeu? Então, eu acho muito interessante a gente usar a média de 200, de 20 e de 9 períodos também para fazer um pente fino, entendeu, gente? Para saber onde colocar nosso stop no local correto e tudo mais. E deixa eu ver o que mais. Se falta falar alguma coisa para vocês. A média aritmética, a média exponencial. Temos aqui também os padrões que a gente tem que saber interpretar. Então, é assim, preço para cima, compra, preço abaixo dela, a gente pensa em venda. Às vezes a média vai estar virada para o lado, flat, sem tendência. Tá vendo? O que ela mostra? Está sem tendência aqui, ó, o preço está brigando, então ela está flat. Aqui a gente, para quem opera média, né, evita operar, porque ela está sem tendência. Então, opa, começou outro dia. Na verdade, aqui, o que eu falei? Ela está buscando se atualizar, calculando esses novos candles aqui, atualizou. Tá vendo? Então, ela virou para baixo aqui, ó. Candle passou ela. O que a gente pode interpretar aqui com o que a gente tem aprendido? Ó, Candle passou por ela. Vamos calcular aqui, ó. Tá? Vou fazer uma demonstração para vocês aqui. Tinha esse fundo e tinha esse fundo. Veio aqui, o preço veio aqui. Ele fez aqui, ó, um topo, um fundo mais alto que o outro, topo mais alto que o outro, um topo mais alto, fundo, topo, fundo, opa, meio que um topinho aqui mais baixo que o outro. Então, olha, ele fez um topo, foi fazendo topos mais baixos. O que ele já sinalizava pra gente? Que ele queria cair. O que ele fez? Deixou esse pivôzinho pra gente aqui. Eu não ensinei vocês a usar Fibonacci ainda, mas vocês vão aprender. Deixou esse pivô e digamos que esse pivôzinho aqui também, propriamente dito. O preço passou para baixo. Rompeu aqui. Tá vendo? Ó, rompeu a nossa média e rompeu aqui. Próximo alvo aqui. Rompeu esses dois. Então, quando a gente usa Fibonacci, a gente vai aprender a fazer a expansão do preço. Mas, a grosso modo, também dá para fazer sem ela. Pega toda essa região aqui, ó. Pega toda essa região e a gente projeta ela para baixo. Pode ver aqui, mais ou menos. Não fiz um cálculo 100% certo, mas pode ver que ele veio e buscou. Ó. Deixa eu calcular mais perfeito para vocês aqui. Ó. A gente pega desse topo até esse fundo. A gente projeta ele para baixo. Ele buscou o preço aqui, ó. Um pouquinho errado aqui, deixa eu ver aqui certinho. Pode ver que ele buscou aqui, ó. Quase que perfeito. Chegou nele, segurou, fez uma correção até onde? A média de 200. Então aqui vocês têm que usar aquilo que a gente estava falando, que é o contexto. Opa, preço vindo, perdeu a força, mostrou que ia cair, média apontou para baixo. Ele rompeu a média de 200, fez um pullback nela, lembra do pullback? Fez um pullback na média de 200. Rompendo aqui é venda, que esse é o nosso pivô. Foi embora. Tá vendo? Depois voltou, fez um pullback até onde? A nossa média de 20 e continuou descendo. Então a gente vai tendo que englobar isso no nosso sistema operacional e sabendo utilizar da melhor forma. Eu não estou ensinando para vocês aqui via de regra, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Eu estou mostrando como funciona o indicador e aí vai cada um se adaptando melhor dentro de tudo que eu ensinei e vai montando o seu sistema de operações. Né? Gostei disso, isso eu vou usar. E isso eu vou padronizar para mim. E aí vocês vão incorporando, tá bom? Essas são as médias móveis. Poderia aprofundar um pouco mais o estudo? Poderia. Porém, eu acho que a gente está fazendo um curso aqui mais para iniciante, então a gente tem que explicar meio por cima aqui para a gente pegar o básico e entender e depois ir aprofundando um pouco mais. Eu vou fazer outros vídeos, outras aulas. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma aula só sobre média. Aí a gente vai estar destrinchando ela aqui, explicando bem. Eu vou fazer uma aula sobre Fibonacci, a gente vai estar falando sobre isso. Então a gente vai aprofundando um pouco mais os assuntos. Aqui é uma forma mais superficial para a gente entender. Uma coisa muito interessante que eu uso é o quê? Eu pego esses indicadores e existe uma coisa aqui no Profit que chama Tabajara, criada pelo Ogro aí, já estudei muito material dele, inclusive já fiz parte da sala de análise dele ao vivo, um tempo atrás, aprendi muito com ele, com os cursos dele, e ele introduziu
uma coisa dele aqui no Profit. Ele que criou isso aqui, ó, chama Tabajara, rastreador de tendência aqui, que é média verde, compra. Média vermelha, vende. Então a média está apontando para cima, ela fica verde. A média está apontando para baixo, fica vermelha. Isso aqui vocês conseguem colocar no Profit também. E ele também englobou isso nos candles. Então, o candle está verde, está dando compra. Está preto, está sem tendência. O candle ficou vermelho, dá venda. Na verdade, o preto e o branco significam que eles são um pouco neutros, né? Mas o verde você está comprando e o vermelho significa que é venda. Tá vendo? Aqui nesse caso, é o meu sistema operacional que eu uso. Eu coloco a média de 20 com as cores, coloco a média de 9, tá bom? Coloco a média de 400, que é uma outra que eu uso, porque é muito mais difícil o preço chegar nela, mas quando chega, ó, nesse caso aqui, ó, é uma confirmação a mais. Quanto mais confirmações a gente tiver, melhor. Então, ó, o preço chegou nela, tá vendo? E tudo isso. Eu vou falar também de volume um pouquinho, daqui a pouco. E agora a gente vai estar falando dessa linhazinha aqui, ó, VWAP. É uma outra média, só que o cálculo dela é um pouco diferente e a gente usa ela para tomada de decisões também. O que é a VWAP? A gente vai estar falando sobre ela agora. Deixa eu vir aqui e vou explicar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. VWAP. O que é VWAP? Tradução dela em inglês. Volume. Não vou falar essa palavra porque eu vou falar errado com certeza. Weighted, volume, weighted. Average price. O que isso significa? Vamos traduzir isso aqui. Em outras palavras. Em outras palavras, significa isso aqui, ó. Média ponderada pelo volume. Na verdade, o pessoal costuma dizer muito aí, né, nesse meio nosso de investimento, que são a média dos tubarões, né, digamos. Por quê? Porque ela é ali que tem muita briga, ali que tem muita compra, muita venda, muita tomada de decisão, muitas vezes de instituições financeiras. Então, é uma região muito importante, tá bom? O cálculo dela é feito da seguinte forma, um pouco diferente das médias móveis. Você vai pegar o preço 1. O que é o preço 1? Primeiro candle do dia, tá bom? Ela é atemporal, já vou explicando para vocês que ela é atemporal. Então, você pode configurar ela semanal, mensal. Agora o Profit colocou também para você calcular ela segmentada, por exemplo, nos últimos 15 minutos, nos últimos 15 candles. Então, eu não gosto, eu gosto de calcular ela diária. É o VWAP diário. Ele vai calcular desde o primeiro candle do dia até o último. Então, como que ele funciona? Ele vai pegar o preço 1 vezes o volume 1. O volume que foi negociado nesse candle. A gente vai falar sobre o volume daqui a pouco, tá bom? Então você coloca isso entre parênteses. Tá vendo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai somar isso ao preço 2 vezes o volume do segundo candle. E assim por diante, você vai fazendo esse cálculo. Aí você vai vir, vai dividir isso, tá bom? Pelos volumes aqui citados. Então você vai dividir isso pelo volume do primeiro candle mais o volume do segundo candle, no caso. Esse é o cálculo da VWAP. E você vai fazendo isso gradativamente durante o dia, então ela vai se atualizando também. O terceiro candle, quarto candle, quinto candle, então é sempre o preço vezes o volume daquele candle, mais o preço do segundo candle, mais o volume do segundo candle, você vai indo e vai atualizando. Tudo isso você vai dividindo. Então, aqui você divide pelo volume 1, o preço 2 pelo volume 2, você divide pelo volume 2, e esse é o cálculo dela. Só estou explicando para a gente ser bem didático, mas eu gosto de entender. Quando eu vou usar um indicador, eu gosto de pesquisar e entender como ele funciona. Não basta a gente tá vendo, por exemplo, vocês estão vendo o meu vídeo aqui, o cara falou que funciona, eu vou usar, ponto. Não, eu quero que vocês entendam como ele funciona. Tá bom? Então a gente vai colocar ele aqui, ó. Esse indicador, VWAP. Ó, tá vendo?
Ele é um rastreador de tendência também, parecido com a média móvel. Pode ver que todo dia ele se encerra e começa um cálculo novo. Então aqui ele acabou, começou um cálculo novo, desde o primeiro candle. Tá vendo? O preço do primeiro com o volume, dividido pelo volume, e vai indo, e vai se atualizando. Basicamente é o quê? Funciona como as médias. Ó. Por exemplo, aqui, bateu nele, deixou meio que um martelo aqui para cima, deu uma comprinha. Ah, por que não subiu mais? Ele corrigiu, ó. Ele corrigiu até o último fundinho que ele fez aqui, ó. Assim, então, aí entra um pouco daquele contexto de movimentação de preços, correções, e para quem pegou um movimento curto, funcionou. O cara queria fazer um scalp. O cara sabia que tinha esse fundo, sabia que o preço ia corrigir, deu uma comprinha até aqui, ó. Deu alguns pontos. No caso aqui, a gente está olhando para o dólar, teria dado o quê? 8 pontos. Pô, 8 pontos no dólar com um contrato é R$80. 2 contratos, 160. Para quem está começando não tá bom. Entendeu, gente? Então, tomada de decisões. Preço está acima, a gente pensa em compra. Preço está abaixo, a gente pensa em venda. É muito importante isso aqui no nosso dia a dia, porque aqui, nele que estão situados as grandes instituições financeiras, os grandes bancos que estão comprando em grande volume. Então, aqui que está realmente a briga deles. Nós, pessoas físicas, somos as sardinhas, né, que o pessoal costuma dizer. E os bancos, assim, as grandes empresas de investimento são os tubarões. Então, a gente tem que saber interpretar ela também e ajudar na nossa tomada de decisão. Então, por isso que eu falei que ela é atemporal. Agora o Profit colocou ela calculada por tempo, mas eu não gosto. Eu uso ela que é a diária. Pode usar semanal e tudo mais. Tá bom, gente? Essa é a nossa VWAP. Um último detalhe que eu esqueci de comentar, é mais por curiosidade para vocês entenderem também. Por exemplo, vou colocar no time frame de 60 minutos. Vou colocar uma média de 20 períodos. Ué, não está indo? Deixa eu ver por quê. Indicador, média. Aqui, ó. Média de 20. Como que entra isso no nosso cálculo matemático? A média de 20 no gráfico de 60 minutos vai ser a mesma coisa que a média de 200 no gráfico de 5 minutos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, isso é só para a gente entender. Tá bom? Ó, aqui é a média móvel e 200 nos 5 minutos. 5 minutos. Ela é a mesma coisa e vice-versa, né? Então, nos 5 minutos ela é a de 200, nos 60 minutos ela é a de 20. Tá bom? Nos 60 minutos a de 200, quer dizer, a de 20. Nos 5 minutos ela é a de 200. E vice-versa. Tá bom? Isso é mais para a gente entender um pouco mais como que ela funciona. Então a gente pode interpretar, porque muitas vezes as pessoas se baseiam em time frames maiores. Você está operando um gráfico de 5 minutos. Ah, vou ver o de 60, o que está acontecendo no gráfico majoritário para ver qual que é, o que está mandando no mercado. Então você sabe que se você estiver olhando no time frame de 60 minutos, você vai ver a média móvel de 20, você sabe que ela é a de 200 nos 5 minutos. Entendeu? E vice-versa. Tá vendo? Ó, a de 200 nos 5 minutos, ela é a de 20 nos 60. Tá vendo aqui, ó? Funciona dessa seguinte maneira. Tá bom, gente? Última coisa que a gente vai estar falando é o volume agora. Então, hoje a gente vai estar falando sobre médias móveis, VWAP, que não deixa de ser uma média. E agora vamos falar sobre o volume. Temos vários tipos de volume. Volume, o nome já diz, né? O volume negociado naquele candle. Então, sabe aqueles tiquezinhos que aparecem aqui embaixo? Então, são os volumes. Tem o volume financeiro, de quanto de dinheiro foi negociado naquele período de tempo, naquele candle. Tem o volume de quantidade também. Então, foram negociados um número X de contratos dentro daquele tempo. Tá bom? Eu prefiro de quantidade. Tem o financeiro de quantidade. Não muda muito dependendo do ativo, dependendo da modalidade que você opera. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? O volume. Então, o que a gente entende aqui, ó? Por exemplo, ó. Nesse candle,
teve esse volume aqui, ó, de negociações. Lá no canto, que aqui não vai aparecer na tela, mas lá no canto aparece um número também baseado. Sempre por 1000, então 69 mil, 69 milhões, tem um número lá. Ó, nesse segundo candle tivemos o volume um pouco a mais. Aqui o volume caiu um pouquinho. E assim por diante. Não é muito difícil de entender, né? Isso a gente vai fazer o quê? Acoplar com o nosso sistema operacional. Como que a gente vai encontrar uma boa entrada, uma confirmação no mercado de que uma tendência vai começar a ir para aquele lado? Seguinte maneira, nesse exemplo aqui, ó. Aqui também, claro. O preço estava caindo, ele veio até a média, corrigiu, isso aqui chama Power Breakout, a gente vai estudar um pouco mais para frente. Ficou lateralizado aqui, tá vendo? Fez esse fundo aqui que não estava conseguindo romper. Fez um fundo aqui. No momento do rompimento, o que aconteceu? Tá vendo aqui? Bem mais volume. Ele aumentou o volume no momento do rompimento. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que estar observando também. Ó. Tá vendo? Ó, o volume ele aumentou. Isso é uma confirmação a mais. A gente não quer bastante confirmação daquilo que a gente está fazendo. Então, quando um movimento vai fazer um rompimento, ou vai romper um topo, um fundo, que é aquilo que a gente falou que depois faz o pullback, tem que ter volume. É uma confirmação a mais. Se não tiver volume, eu não acho válido a gente estar operando. Tá bom? Tem que ter volume, gente. Ó, um outro exemplo aqui. Aquela coisa, agora eu vou explicar assim também. Vocês vão entender um pouco mais. O preço está subindo. Ele faz uma repicada e continua subindo. Suponhamos que aqui tem uma média móvel. Quando o preço está subindo, a gente tem que ter um volume acompanhando. Muitas vezes o volume subindo, desce um pouquinho, mas o volume tem que estar mais ou menos naquele padrão. Quando a gente entra num processo corretivo, não significa que a gente entrou numa tendência de baixa. A tendência ainda é de alta. Porém, ele está no processo corretivo, que é natural, é normal no preço. Muitas vezes, como a gente estudou agora há pouco, ele vai corrigir até a média. Quando ele está nesse processo corretivo, numa tendência de alta, por exemplo, é muito interessante que a gente observe o seguinte. O volume vem diminuindo. O volume vem diminuindo. Depois, quando ele vai retomar a nossa tendência de alta, é interessante que a gente observe que o volume vem aumentando. Novamente. Entendeu? Então, a gente tem que observar sempre isso. O volume está na tendência de alta, o volume está aqui. Quando entra no processo corretivo, é importante que a gente veja o volume caindo, voltou a subir, o volume vai de novo para cima. Também vale na tendência de baixa, tá? Então, a gente tem que ficar sempre observando isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, vamos ver. Ó, vamos colocar no gráfico de 2 minutos para a gente ver mais volume aqui. Mais candles para estar analisando. Ó, por exemplo, ele estava subindo, o volume estava subindo junto. Quando fez esse candle aqui de correção, na verdade esse, né? Candle, o volume caiu, ó. Tá vendo? O volume foi dando uma caída, começou a subir o gráfico de novo, o volume foi subindo. Então a gente vai tendo que analisar isso, ó. Processo corretivo, o volume caiu. O gráfico voltou a subir, o volume deu uma subida de novo. Então a gente tem que sempre analisar o volume junto, tá, gente? Então, por exemplo, a gente está, como eu digo, não ensinei para vocês ainda Fibonacci. Mas quando a gente estiver operando Fibonacci ou pivô, né? A gente tem que observar um volume entrando. Então o preço está indo lá, o preço está indo, está nesse topo aqui, né? Quando ele romper, lembra que ele vai romper e fazer um pullback? Nesse rompimento aqui, a gente tem que observar um volume maior. Então, quando ele rompe com volume, de preferência um candle grandão aqui, aquela velha elefante que a gente falou no começo do curso, sem deixar nenhuma dúvida, pouca sombra, um candle cheio com volume, então temos duas confirmações. Um rompimento com volume. Entendeu? É mais uma ferramenta que a gente vai usar na nossa análise. Está vendo como a gente está incorporando? Ó? Usamos a média de 20, usamos a média de 200 e usamos o volume. Então, o volume ele serve como tomada de decisão também. Tá bom? Tanto para alta quanto para baixa.
Deu para entender, gente? Deu para pegar uma noção? Ó, olhando a longo prazo, ó, aqui é um dia, aqui é outro, aqui é outro. Pode ver que o dia sempre começa com um volume e vai abaixando. Sempre de manhã, por isso que eu prefiro operar muito de manhã. O dia começa com bastante volume, vai caindo. O dia começa com bastante volume, vai caindo. Sempre no final da tarde, ó, é pouquinho volume. Então eu não gosto de operar muito no final do dia. Dá para operar? Dá. Mas o melhor é de manhã, porque é de manhã que está todo mundo montando posição, fazendo as primeiras operações do dia, batendo meta, muita gente operando. Então, quanto mais volume, melhor, porque mais volátil fica o preço. Porque se não tiver volume, o preço não vai sair do lugar. Vai ficar aqui, ó, parado. Quanto mais volume, mais o preço vai se movimentar. Tá bom, gente? Expliquei de uma forma aqui superficial. Espero que vocês tenham conseguido entender. Então, a gente viu hoje médias móveis, tá bom? A gente viu um pouco sobre elas, né? Aritmética exponencial. A gente entendeu que quando o preço chega até a média, para corrigir a média, muitas vezes segura. Então, a gente usa na nossa tomada de decisões. Tá bom? Aí procura candles de reversão, que seria um martelinho aqui, por exemplo, um gift, alguma coisa assim, tá bom? E por que a gente usa a média de 200 e a de 20? Porque a gente quer ver o que todo mundo vê, é o que a maioria das pessoas usam. Então as mais usadas, repetindo, de 20, de 200, muita gente agora está usando a de 400, dá para usar a de 9 também, tem um vídeo aqui no meu canal que eu vou estar falando sobre isso, que a gente tem que ser amigo da média 9, nunca opere contra a média 9, tá bom? Tem a média 9 também, e tem a VWAP, que a gente falou também, são a média dos tubarões, né? É uma média, um cálculo diferente, mas é ali que as grandes instituições financeiras estão se posicionando, tá bom? E o volume, que é mais uma confirmação que a gente vai ter daquilo que está acontecendo na movimentação do preço. Quanto mais volume, melhor. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, a gente vai conversando, eu tento responder para vocês. Ah, não entendi, me explica de novo, eu faço mais um vídeo, posto aqui, a gente vai explicando direitinho, até a gente conseguir entender como funciona, tá bom, gente? Obrigadão, até a próxima.